Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e nesse vídeo eu quero comemorar os 500 inscritos do canal respondendo algumas perguntas que eu recebo diariamente, tanto nos vídeos aqui do canal quanto também no Instagram que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Em geral, as perguntas que eu recebo são: como se tornar um neurocientista? Qual graduação você fez para se tornar neurocientista? E, principalmente, o que um neurocientista faz? Bem, a grande maioria dessas perguntas foram feitas no primeiro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar linkado aqui embaixo e vai estar aparecendo no card aqui acima. Lá, eu falei bastante sobre como que surgiu a neurociência e quais são as principais perguntas que essa disciplina tenta achar até hoje. E a partir desse vídeo eu percebi que muitas pessoas têm curiosidade e até mesmo vontade de saber um pouquinho mais sobre neurociência e talvez até mesmo se tornar neurocientista. Então eu resolvi fazer esse vídeo para poder responder a essas perguntas e tentar dar um direcionamento sobre como você pode se tornar um neurocientista morando aqui no Brasil. Falando direto ao ponto, o caminho para se tornar neurocientista aqui no Brasil é bastante tortuoso. E eu não falo isso somente porque é bastante difícil de realizar pesquisa aqui no Brasil por falta de incentivo, mas também porque existem certas confusões feitas relacionadas ao processo de se tornar neurocientista. Na verdade, no Brasil não existe bem um consenso sobre o que é um neurocientista. Não existe nenhum consenso se neurocientista é uma profissão de fato, mas isso também leva em conta que a própria profissão de cientista no Brasil não é regulamentada. Logo, tecnicamente só existem pesquisadores e não cientistas. É meio estranho de pensar, mas é o que acontece na prática. Então o que acontece é que geralmente os neurocientistas eles são denominados assim com base no que eles pesquisam. Ou seja, se o assunto de pesquisa deles está relacionado em alguma grande área da neurociência, em algum dos temas que a neurociência busca responder, então ele pode ser considerado um neurocientista. É claro que existem diversas sociedades brasileiras e internacionais que reconhecem o trabalho de neurocientistas. Porém, aqui no Brasil em específico, a que eu mais estou familiarizado é a Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, a SBNEC. Contudo, se tornar sócio dessas sociedades não significa de fato que você é um neurocientista. Diferentemente do que acontece no Brasil, onde a gente só tem um curso de graduação em neurociência que é feito lá na Federal do ABC, a UFABC, nos outros países do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, é bastante comum você encontrar cursos de graduação, ou seja, cursos de bacharel em neurociência. Esses cursos nos Estados Unidos geralmente pegam diversos aspectos diferentes da neurociência, tanto partes educacionais quanto partes psicológicas e partes biológicas, e conseguem dar uma base muito boa para que os estudantes desses cursos consigam realizar pesquisas, tanto na área básica quanto na área clínica. Mas aí a pergunta que fica é: no Brasil, se eu não fizer a graduação em neurociência na UFABC, como que eu posso me tornar um neurocientista? E a resposta é bastante simples. Você pode se tornar um neurocientista no Brasil seguindo o meio acadêmico. Veja, até algumas décadas atrás, a neurociência era tida especificamente como uma especialidade médica, onde os médicos, depois de formado, poderiam se especializar e realizar pesquisas no âmbito clínico. Porém, com o passar do tempo e o crescimento da neurociência, englobando diversas outras disciplinas diferentes que não estão no escopo da área médica, começaram a surgir diversos cursos de especialização em neurociência, tanto aplicados para a clínica, que podem ser feitos por médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas e diversas outras pessoas que vão se beneficiar do conhecimento da neurociência, como também cursos de pós-graduação, como mestrado e doutorado em neurociência. Nesse sentido, o caminho mais comum para se tornar um neurocientista é fazer alguma graduação que tenha em comum as áreas da neurociência e partir para o caminho de fazer um mestrado e um doutorado. Para deixar claro aqui para quem não sabe, mestrado e doutorado são cursos de pós-graduação, ou seja, cursos que você realiza após se formar em alguma área do ensino superior, os quais te dão o título de mestre ou doutor nessa área em específica. Em geral, quando você entra num curso de mestrado ou de doutorado, você vai realizar uma pesquisa que pode variar de tempo entre 2 a 3 anos de mestrado e 4 a 5 anos de doutorado, apesar de que no Brasil o mais fixo é 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado. E além de realizar pesquisa na sua área, você também precisa entrar em contato com
à docência no ensino superior, visto que, geralmente, a ideia do mestrado e doutorado é formar tanto pesquisadores quanto professores dessa área em específica, por exemplo, a neurociência. Percebam que eu estou sempre falando da grande área da neurociência, e isso é fato porque, na verdade, a neurociência é uma área tão interdisciplinar que ela aborda diversos aspectos diferentes do conhecimento humano. A gente pode ter conhecimentos relacionados, por exemplo, à neuropsicologia, que é basicamente o entendimento de alterações neurológicas que afetam os estados de humor e o comportamento do ser humano. A gente também pode ter, por exemplo, a neurofisiologia, que vai tentar entender quais são os funcionamentos de diferentes partes do nosso cérebro. Nós temos, por exemplo, os estudos de neuroimagem, onde através de imagens de ressonância magnética, por exemplo, as pessoas conseguem entender um pouco mais sobre quais partes do nosso cérebro funcionam em determinados comportamentos. A gente também tem estudos sobre neuroeducação, que seriam basicamente o entendimento de técnicas de neurociência, técnicas sobre o aprendizado, especialmente, que podem ser aplicadas em sala de aula. E também temos a minha área, eu trabalho com neurofarmacologia, que é basicamente a junção entre a farmacologia, que é a área de estudo de medicamentos, e a neurociência. Então, basicamente, o que eu trabalho é com o desenvolvimento de medicamentos que possam tratar algumas desordens neurológicas e até mesmo desordens psiquiátricas. Mas eu poderia passar o vídeo inteiro falando sobre as diferentes áreas que a gente pode trabalhar na neurociência. Porém, eu acho que já dá para entender que, por ela ser muito interdisciplinar, áreas diferentes do conhecimento podem fazer uma pós-graduação, mestrado e doutorado na área de neurociência e vão se sair muito bem. Bem, se você gostou desse vídeo e conseguiu entender pelo menos um pouquinho sobre como se tornar um neurocientista no Brasil e quais são os caminhos diferentes que o neurocientista pode trilhar na sua carreira, eu peço para você que deixe seu like aqui embaixo e comente quaisquer dúvidas que você tiver sobre a formação de neurocientista. E se você ainda não é inscrito no canal e gostaria de ter mais conteúdo de neurociência de uma forma simples e descomplicada, eu peço para você que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!